Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei. Meu nome é Flávio de Araújo Furtado, eu faço engenharia de software na Católica, Universidade Católica, estou cursando o sexto semestre e hoje eu vim apresentar um pouco para vocês sobre alguns conceitos de engenharia de software, né? E o conceito que eu quero apresentar para vocês é alguns métodos ágeis, né? Que é uma coisa mais simples e você que está perdido, que não sabe o que vai fazer na faculdade, que não sabe o que fazer, que tava igual a mim quando estava no ensino médio, que não sabia o que fazer nem nada. Então, às vezes você pode achar uma resposta a partir desse vídeo, a partir dessa aula, né? Então, eu estou querendo ajudar você a você encontrar o que você realmente quer. Também você pode não gostar, ok? Então vamos lá. Métodos ágeis, né? Ou Agile, representam uma abordagem de gestão de produtos e desenvolvimento de produtos que se baseiam em valores, princípios e práticas que promovem a flexibilidade. A colaboração com o cliente e a entrega incremental é a contínua de valor. Diferentemente das metodologias tradicionais que exigem um planejamento detalhado e completo antes do início do trabalho, modelo em cascata ou interval, o Agile adota uma postura mais adaptativa e empírica. Em vez de tentar prever e planejar tudo de uma vez, ele se concentra em entregar pequenas partes do projeto que funciona, incrementos, como chamamos, né? Em curtos ciclos de tempo, interações ou sprints, que é o que nós chamamos, permitindo correções de custos rápidos e constantes. Então a gente permite a correção rápida e constante para não perder o progresso. O contexto histórico, né, que é a crise do desenvolvimento, que faltavam coisas para desenvolver, né? Tipo, tinha falta de muita coisa. Então, na década de 90, né, o desenvolvimento de software enfrentava problemas crônicos, lógico, muito pouco tecnologia, muito vasto, né? Projetos demorados, leva anos para entregar algo ao cliente, altas taxas de falha, muitos projetos eram cancelados antes do fim ou não atendiam às necessidades do cliente, que tipo assim, você pedia um software bom e tal e não atendia porque não conseguia, não tinha recurso necessário para isso. Burocracia excessiva, o foco estava na documentação detalhada e nos contratos rígidos, e não no software funcionando e no valor para o cliente. Resistência à mudança, qualquer alteração no escopo, que era requisitos, né, era cara e difícil de implementar. Porque imagina, se hoje em dia está difícil você construir um software bom, você ainda acha softwares que tem problema, que tem falta ali uma análise, entendeu? Então, se está difícil hoje em dia, imagine isso na década de 90, quando tipo não tinha tecnologia, não tinha quase nada, era muito vasto. Então, tipo assim, era uma coisa complicada. Então, em resposta a esses desafios, um grupo de 17 desenvolvedores de software se reuniu nos Estados Unidos em 2001. Dessa reunião nasceu o documento fundamental que se formalizou essa nova abordagem, que é o Manifesto Ágil. Bom, o Manifesto Ágil tem valores e princípios fundamentais. Estes valores definem o que é mais importante em um projeto ágil. O manifesto não diz que o item à direita não tem valor, mas sim que valoriza mais os itens. Valorizamos, por exemplo, indivíduos e interações, software em funcionamento, lógico, porque se você vai entregar um software, ele tem que estar funcionando bem. Porque se não estiver funcionando, qual seria a eficácia dele? Colaboração com o cliente, você tem que atender os requisitos que ele quer. Se o cliente quer uma barra de pesquisa tal, você tem que ir lá e colocar. O cliente quer uma imagem em tal página, você tem que colocar. Estou dando um exemplo simples, mas você tem que ter. Responder às mudanças. Por exemplo, pô, entreguei o software para o cliente, só que ele quer que tenha algumas mudanças. Você tem que aceitar, você tem que ver direitinho e colocar da forma como ele te pediu, porque ele é o seu cliente. E, por exemplo, tem que valorizar, a gente valoriza mais indivíduos e interações do que processos e ferramentas.
mais software em funcionamento do que documentação abrangente. Pô, a gente valoriza mais um software em funcionamento do que uma documentação abrangente. Colaboração com o cliente, ao invés de negociação de contratos, você tem que colaborar com o cliente, ao invés de só querer contrato e saber da negociação, entendeu? E responder a mudanças, mais do que seguir um plano. Com certeza vale mais, né? Bom, detalhamento dos valores, né? É, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas prioriza a comunicação direta, humana e eficaz entre os membros da equipe e partes interessadas, que é o cliente, no caso, em detrimento de seguir cegamente um processo ou depender apenas de ferramentas sofisticadas, não é depender só daquelas ferramentas. Segundo, software em funcionamento mais que uma documentação abrangente. O objetivo principal é entregar valor ao cliente na forma de um produto que funciona, que é o que eu falei, sendo a documentação um apoio e não um foco principal do trabalho. O terceiro, colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, o relacionamento com o cliente deve ser de parceria constante e contínua, garantindo que o produto atenda às necessidades reais e em evolução do negócio, que foi aquilo que eu falei. Responder a mudanças mais que seguir um plano. Aceitar que os requisitos de um projeto podem e vão mudar, porque nem é sempre que o cliente deixa aquela primeira ideia, ele pode mudar. A equipe ágil é projetada para ser adaptável e incorporar essas mudanças a qualquer momento, ao invés de aderir rigidamente a um plano inicial, que é deixar apenas o plano que começou. Bom, os 12 princípios do Manifesto Ágil são: os valores são sustentados por 12 princípios que detalham a forma de trabalhar, que assim você trabalha melhor, que você consegue ter um planejamento melhor e mais eficaz. Que aqui vamos no primeiro. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega cedo e contínua de software de valor, que é você não criar apenas um software, é você criar um software que tenha valor, que vá funcionar, que tenha funcionalidades certas, que tenha benefícios, não só um software qualquer. Segundo, aceitar mudanças nos requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Os processos ágeis aproveitam a mudança para dar vantagem competitiva ao cliente, que é o que? Se você vai criar um software que já existe em outra empresa, para uma empresa, você tem que criar uma parada diferente, diversificada, com algumas configurações que no outro não tem. Então você vai ter uma vantagem ali, né? Se você tem um software diferente, entende? Vamos aqui para a terceira. A terceira é entregar um software funcionando frequentemente, que não dê problema, de um par de semanas a um par de meses, com referência à menor escala de tempo, que é você entregar o software funcional, um software bom, mas você não demorar anos, por exemplo, para fazer, enquanto ele está pagando ali e você está só pelo dinheiro. Não, você entregar e bem entregue. Não um software qualquer que vai ter que sempre estar fazendo manutenção, sempre vai ter problema. Não, tem que fazer uma coisa boa. Então vamos para o 4 aqui. Quarto, pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar juntos diariamente durante todo o projeto. Isso aqui é o essencial, que é o que? Os programadores trabalharem junto com o cliente, que você tem que saber o que ele quer, você tem que estar mostrando para ele o que você está fazendo, você tem que estar apresentando cada detalhe para ele estar avaliando aquilo e para vocês dois entrarem em um consenso. Porque se você está fazendo e você não está apresentando para ele, e como é que ele vai julgar? Como é que ele vai? E se ele não gostar no final? E se ficar ruim? E se não ficar da forma como ele está pedindo? Entende? Então tem várias coisas. Os programadores eles não entram em contato diretamente com o cliente. Tem um responsável por isso, né, que é o que gerencia as vendas, que chamamos ele de PO.
que ele é o gerente do negócio, e ele trata com o cliente e passa para os programadores, que são desenvolvedores, também tem analista. Então ele passa para lá. Só que os desenvolvedores não têm contato direto com o cliente. Quem tem é o PO, que é o responsável por essa parte. Aqui na quinta, temos construir projetos em torno de indivíduos motivados. Deles, o ambiente e o suporte que eles precisam e confiem neles para fazer o trabalho. Você tem que dar um ambiente confortável, você tem que dar um suporte feito. Porque se você fizer um ambiente com um PC ruim, com um computador péssima qualidade, que não tem ali pelo menos uma geladeira, um ar-condicionado, então é difícil. Porque como é que você vai fazer um bom trabalho sendo que você não tem suporte, sendo que você não tem um ambiente para isso? Aqui no sexto, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe, desenvolvimento e a conversa face a face. 7. O software funcionando é a principal medida de progresso. Sim, se você tem um software funcionando, você está progredindo. Se não está funcionando, tem alguma coisa errada. Tem que analisar, tem que ver o que é. 8. Os processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter o ritmo constante indefinidamente, para gerar mais lucro, para criar novas tecnologias, para criar mais desempenho nos seus softwares. 9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Se você tem um design ali mais simples, mais tranquilo, mais ágil, ele vai aumentar a sua agilidade para você entrar em um aplicativo, para você criar uma conta, para você ver um produto, para você querer comprar algo, você quer comprar uma roupa, você quer comprar algo, e esse software te promove agilidade, deixa agilidade para você, acontece uma coisa boa, uma excelência técnica, né? Que aí o design aumenta, ok? Agilidade. 10. Simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho no realizado é essencial. 11. As melhores arquiteturas, requisitos e design emergem de equipes auto-organizáveis, que são equipes que é o que? Que tem desenvolvedor, tem o PO que vende, tem o seu time dev certinho ali, e o que isso faz? Organiza tudo direitinho, as reuniões que vai ter, as dailies, né, que é uma reunião rápida ali para saber como é que tá direitinho. Vai ter um analista para analisar o sistema, ver direitinho como é que tá rendendo, como é que tá sendo o desenvolvimento disso, né? A interface, tudo certinho. Um arquiteto de software para ver como é que tá a arquitetura ali do software, como é que tá a espessura dele. Então tem várias coisas para se tornar um auto-organizáveis. 12. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo. Este é o conceito de melhoria contínua ou Kaizen. Então, isso é uma melhoria contínua para você melhorar o software e você melhorar a equipe, a qualidade da equipe. Bom, aqui mais para baixo eu tenho um ciclo iterativo e incremental, que ele vai demonstrar o quê? A essência do método ágil reside na forma como o trabalho é feito. Então, vamos colocar aqui uma característica, que é o detalhamento, certo? Aí, o iterativo vai ser o quê? O trabalho é repetido em ciclos, né? Que você vai repetir aquilo todo dia, vai passar por testes, tudo direitinho. Em cada ciclo, a equipe trabalha no mesmo produto ou sistema. É um ciclo de planejar, fazer, checar, agir que se repete, permitindo aprender e melhorar a cada repetição. Então, o que vai acontecer? Você vai criando aquele sistema, mas você não vai só fazendo aquilo durante, sei lá, um certo período e acabou. Não, você vai continuar, vai melhorar, vai criando, vai progredindo, vai planejando e, e aí você vai chegar a um nível junto com a sua determinada equipe. E aqui nós temos o incremental, né? Que em cada interação, um novo pedaço de funcionalidade funcionando, um incremento,
é adicionado ao produto, né? Que é o que? Você criar algo novo. O produto final é construído em etapas, como montar um quebra-cabeça, peça por peça. Benefício: isso permite que o cliente veja o produto funcionando desde o início, que é uma coisa muito boa, fornecendo um feedback, né, precoce que garanta que os resultados finais realmente atenda às suas necessidades. Então, se você atender a necessidade do seu cliente, do seu público, consequentemente você vai estar fazendo um bom sistema, você vai estar progredindo com ele, né? Você vai estar criando algo novo, algo bom, né? Que vai ser realmente usado. Se algo mudar no mercado ou nos requisitos, o ajuste é feito no próximo ciclo, minimizando o desperdício. Agora falando um pouco mais sobre framework, né? O framework mais popular que nós temos é o Scrum, que é que é um framework, né? Estrutura de trabalho ágil, mais popular e amplamente utilizado no mundo. Ele é leve e simples de entender, mas difícil de dominar. O Scrum é baseado em empirismo, conhecimento vem da experiência, e na Lean Thinking, que é redução de desperdício, que é o desperdício de tempo, para você poupar um pouco o tempo e o desperdício ali da sua carga horária. Os três papéis do Scrum são o seguinte: o Scrum define três papéis essenciais que trabalham juntos em um Scrum Team, que é o que? Lembra que eu falei que tem que haver um PO que vai tratar com o cliente? Esse é o aqui, ó, Product Owner, PO, que ele vai ser o que? O dono do produto e vai tratar com o cliente. Que ele tem que ter o que? Responsabilidade, maximizar o valor do produto resultante do trabalho da Scrum Team, que é o grupo de desenvolvedores, e o único responsável por gerenciar o Product Backlog, que é a gerência com o cliente e aqui lista de tudo o que ele precisa ser feito, que foi o que o cliente fez. As atividades define e comunica a visão do produto, ordena os itens do backlog, prioriza e garante que o backlog seja transparente para todos. E a voz do cliente e do negócio, que é o que? Você, o PO, faz uma anotação do que o cliente quer e passa para o time, passa para o teams, né? Em segundo, nós temos o que? O Scrum Master, né? Que é o mestre Scrum, que tem como responsabilidade estabelecer o Scrum conforme definido no Scrum Guide, que é quando eles definem tudo. É um líder do servidor que ajuda a equipe e a organização a entender a prática do Scrum. Ele ajuda com as reuniões, com a com o que poupar, tudo direitinho. E ele tem como atividades ajudar o PO, né, a refinar o backlog, treinar o Scrum Team, né, que é o time em auto-organização, né, que é o foco principal, e desenvolvimento cross-funcional. Remove impedimentos, bloqueios ao progresso da equipe e treina a organização na adoção ágil. Em terceiro, nós temos os developers, né, que são desenvolvedores. O time de desenvolvimento, que são os devs, no caso, que tem como responsabilidade criar um incremento, né, parte utilizável do produto a cada sprint, que a cada sprint ele vai se mudando. E o grupo que de fato constrói o produto, né, que é o grupo que vai estar ali realmente produzindo, que vai estar ali criando, né. Não vai ser como o PO que vai gerenciar, ou como o Scrum Master também, que ele vai mais gerenciar do que colocar a mão em prática, né? Fazer tudo, né? Criar. Temos como as atividades dos devs criar o plano da sprint, sprint backlog, como chamamos, focar na qualidade, adaptar o plano diariamente na daily Scrum, que é a reunião diariamente, e se responsabilizar mutuamente. O time é auto-organizado
e cross-funcional. Tem todas as habilidades necessárias para realizar o trabalho. Porque se você está ali produzindo alguma coisa, um dev está ali produzindo, um analista está ali analisando, ele tem as habilidades necessárias para aquilo. Porque ele não estaria ali se ele não tivesse essas habilidades. Agora eu vou falar sobre os 3 artefatos do Scrum. Os artefatos representam o trabalho ou valor. Eles são projetados para maximizar a transparência da informação principal, garantindo que todos tenham a mesma compreensão. Aí, como primeiro lugar, a gente tem o Product Log, que é a lista de pendências do produto, que é o que? Uma lista ordenada e emergente de tudo o que é necessário para empenhar o produto e a fonte única dos trabalhos a serem realizados pelo Scrum Team, que é o que? O que eles precisam desenvolver, o que eles precisam criar, os objetivos dele dentro do software, o que é que ele tem que criar, tudo certinho, a produção deles no dia, a meta que ele tem que cumprir, as ideias elaboradas de cada um do time, do Scrum Master, e aí eles vão juntando isso e criando esse Backlog, que é a lista de pendência do produto. Aí tem o responsável, né, que é o OEM, o Product OEM. As características, continuamente refinado, detalhado, principalmente os itens mais prioritários, que é o que o cliente pede ênfase, né, pede detalhamento, que é o que ele realmente quer, e reordenado conforme o valor de negócio e o feedback do cliente. Os itens são geralmente descritos como histórias de usuário. Exemplo, como usuário, quero fazer um login. Então, geralmente é o que o usuário vai querer, né? Em alguns sites, tipo, é obrigação do site ter uma tela de login, criar um cadastro, ter um banco de dados para armazenar aquele cadastro, né? Certinho, tudo certinho ali. É, sei lá, deixar a data de nascimento, o login, o e-mail, a senha dele, então vamos ter que ter um banco de dados. Então, isso é a prioridade. Em segundo lugar, temos a Sprint Backlog, que é a lista de pendências da sprint, correto? O que é isto, né? Um subconjunto do Product Backlog selecionado para a sprint, juntamente com o plano de entrega do incremento igual meta da sprint, que é a entrega no tempo certo, que o cliente quer e que seja desenvolvido. O responsável são os devs, os developers, né, no caso, mas são os devs, o time ali, né? O que contém os itens que a equipe selecionou para trabalhar e o plano detalhado de como eles serão implantados, e um plano altamente visível e em tempo real. Por quê? Porque você tem que sempre estar atualizando seu cliente sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que ele está querendo direitinho, para você entrar em consenso com ele, né? Para você definir tudo certinho, né? Os devs fazer com que o cliente não tenha desgasto, né? Tipo, que ele tenha gostado do software, né? Aqui em terceiro, temos o incremento, né? O que é a soma de todos os itens do Product Backlog concluídos durante um sprint e o valor do incremento de todas as sprints anteriores. Aí, como requisito, temos deve ser utilizado e estar no estado de pronto, né? Ou seja, deve atender a uma definição de pronto. Tem que atender essa definição. Conjunto de critérios de qualidade definidos pela equipe, porque tem que definir o jeito que a equipe está pedindo, certo? Vocês não devem estar entendendo muito sobre esse assunto, né? Porque é um assunto mais específico, né? Métodos ágeis. Porém, isso aqui é mais a questão que você tem que dar a organização de um software, né? Que conta com o time dev, com o Scrum Master, com o PO. Então, isso tudo junta para você criar um software, né? Para você ter ali a modelagem, para você ter ali a arquitetura, para você ter ali o desenvolvimento do software, né? Então muda muita coisa.
ok? Então você tem que pensar nessa forma. Aqui mais abaixo temos os 5 eventos, né, que são reuniões do Scrum. O Scrum utiliza eventos, né, que são reuniões, para criar regularidade e minimizar a necessidade de outras reuniões não definidas. Então, essas reuniões elas têm clareza, elas têm como objetivo ser definida, né? Então, eles são limitados no tempo, né? Eles têm um tempo, por exemplo, geralmente são 10 minutos, que são as dailies Scrum, que aí é para definir ali o que foi feito no dia, o que vai ser feito no outro dia, tudo certinho. O progresso que eles estão tendo, as dificuldades enfrentadas. Então tem várias coisas em específico. Então o evento, né, disso é o objetivo do Scrum. Então duração máxima aqui, ó, para 4 sprints semana, né? Sprint é o container, o ciclo, né, para todos os eventos. É um período de tempo consistente, geralmente 1 a 4 semanas, em que o trabalho é realizado para criar o incremento, né? Que é aquilo que eu falei. São reuniões que têm com um objetivo. E mais à frente temos o Sprint Planning, né? Que a equipe define a meta da sprint e seleciona os itens do backlog que serão trabalhados. O time planeja como será feito, né? Porque precisa de um desenvolvimento, precisa de tudo certinho, né? Porque sem planejamento não tem como você criar um software, você criar alguma coisa. Não tem como você sair do papel, né? Sinceramente. Então tem que haver um planejamento certinho, né? E aqui a gente tem aquilo lá que eu falei, né? Que é um terceiro aqui, a Daily Scrum, que é a reunião diária, né? Uma reunião de 15 minutos para os devs, né? Inspecionarem o progresso em relação à sprint, igual, e adaptarem o sprint backlog, né? O foco no plano para as próximas 24 horas, né? Porque, por exemplo, pô, hoje a gente vai focar em criar aquela interface. Então tem que ser o foco total naquela interface. Hoje a gente vai focar em criar, sei lá, uma tela inicial, uma tela secundária, algo assim. Então vai ser aquele foco. Então, se você não está entendendo nada sobre isso, é, isso é mais um planejamento. A maioria das empresas, né? Empresas, qualquer lugar, escola, tem planejamento diário, né? O que que você vai fazer, qual aula você vai ter. E na programação não é diferente, né? No software não é diferente, você tem que ter um planejamento ali direitinho. A mesma coisa é quando você vai para a escola. Você vai ter lá uma carga horária, você vai ter às vezes um mapeamento, você vai ter às vezes lá as matérias que você viu no dia. Então tudo tem um planejamento, tudo tem um porquê, ok? Então essas dailies Scrum é mais para definir as próximas 24 horas ou as 24 horas passadas. Aqui temos no 4 a Sprint Review, né, que é uma revisão. A equipe apresenta o incremento concluído, né, aos stakeholders e o OEM, né, que é o chefe, Product OEM, né, é, e um momento de inspeção do produto de ajuste do Product Backlog. Por quê? Que ele vai mostrar para o dono, né? Porque o dono vai mostrar isso pro cliente. Lembra que eu falei do PO? Esse é o PO. Você vai mostrar para o PO, vai especificar para ele direitinho, e aí ele vai pegar todas essas informações e vai passar para o cliente e vai atualizar ele sobre o que está acontecendo, ok? Temos a sprint retrospectiva, correto? A equipe inspeciona a si mesma e planeja melhorias para a próxima sprint, que é o próximo foco. O foco no processo de trabalho, nas pessoas, nas interações, é o momento da melhoria contínua, que é igual eu estou falando para vocês, que tipo assim, por mais é igual qualquer lugar, cara, na escola, na faculdade, no trabalho, sei lá, você vai trabalhar num posto de gasolina, vai ter ali umas melhorias contínuas, pô, tipo assim, pô, tem uma coisa aqui, pá, precisando disso aqui. Então você vai ter sempre um posto de gasolina, sei lá, uma obra, um escritório. Então sempre você vai ter uma melhoria contínua ali e um planejamento com um planejamento com a sua equipe,
né? Você vai ter que conversar com o seu chefe sobre as metas cumpridas, ou então sobre, sei lá, o dinheiro que você recebeu no dia, o dinheiro que você abasteceu os carros ali, por exemplo, o dinheiro que você gastou com materiais de construções. Então tem tudo isso. Então aqui não é diferente, ok? Depois a gente tem outro framework, né, ágil, que é o Kanban, que também é utilizado, só que não é tão utilizado assim, mas é utilizado. Enquanto o Scrum é prescrito, né, prescritivo em papéis e eventos, o Kanban é mais focado no fluxo de trabalho. O Kanban significa cartão visual em japonês. Nem eu sabia dessa sigla, sinceramente. Seu princípio central é visualizar o trabalho e limitar o trabalho em progresso. O trabalho é representado por cartões que se movem em um quadro através de colunas que representam os estágios do fluxo do trabalho. Exemplo a fazer, em desenvolvimento, em teste, concluído, as atualizações do nosso software, do nosso aplicativo. Um exemplo. Ao limitar o IP, o Kanban força a equipe a focar em finalizar o que foi iniciado antes de começar algo novo, melhorando a velocidade de entrega. Então, o Kanban em velocidade de entrega, em questão de entrega, é mais ágil, ok? Então, sobre tudo isso, né? Scrum, Framework, ágil, né? Kanban, as reuniões, os artefatos, papéis, tudo certinho. Então, o ciclo aqui, belezinha, os 12 princípios. Então, tudo isso que eu demonstrei para vocês faz parte dos métodos ágeis, né? É, isso não é uma parte tão relevante, porém, ela acontece nas empresas. Elas são levadas a sério, né? Nas empresas que criam software, nas empresas que criam aplicativo. Então, essas informações são levadas a sério. Então, se você tem interesse, né, em ingressar nessa área, os métodos ágeis, as modelagens, a arquitetura de software vai ser muito importante para você, principalmente na faculdade. E também no seu trabalho, né, do dia a dia. Se você realmente for querer fazer isso, né? Porque isso aqui contém uma melhora no software, né? E ajuda também. Bom, mais adiante aqui, vamos para alguns exercícios que eu já coloquei as respostas, né? Para facilitar. E vamos lá. Exercício 1, né? Que é o conceito básico. Que temos a seguinte pergunta: o que são métodos ágeis, né? Aí aqui temos a resposta, né? Que eu já anexei aqui para ficar mais simples. São abordagens de gerenciamento e desenvolvimento de projetos que valorizam colaboração, adaptação a mudanças, entregas rápidas e feedback contínuo. Exemplo, o Scrum, que eu expliquei para vocês direitinho, o Kanban, que também tem a diferença, e o Extreme Programming, que é aquela parada também. Eu acho que eu não falei para vocês sobre isso, né? Tô tentando lembrar, acho que não, porque é uma parada mais complexa. Então, acho que isso é mais para frente um pouco, ok? Exercício 2, né? Manifesto ágil. Vamos aqui. Pergunta: quais são os quatro valores principais do manifesto ágil? Aí tem aqui, ó. O primeiro, né, que eu coloquei, indivíduos, interações, que você tem que ter certinho, né, interações, indivíduos ali, mais que processos e ferramentas, né? Segundo, software em funcionamento, porque não faz sentido você ter um manifesto ágil que não tem um software em funcionamento. Ele tem que estar funcionando, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Mais do que a documentação. Porque o que que adianta você ter uma documentação, uma coisa abrangente, cheio de coisa ali, explicando direitinho, sendo que você não tem o software funcionando? Então, para que a documentação? Entende? Então, não faz tanto sentido. Terceiro, colaboração com o cliente. É aquela parada que eu te falei sobre o PO. Cara, ele tem sempre que estar analisando o que o cliente quer, porque o que importa é o que o cliente quer, né? O cliente quer uma interface X. Cara, a gente, o PO vai dizer para vocês, o Scrum Master vai passar para vocês e o time dev tem que se virar para fazer a parada que o cliente quer. Ele não está pagando, ele não está querendo aquilo, então a gente tem que produzir de acordo com o que ele quer. Não importa, isso aqui ficou mais da hora, não sei o que, não importa, entendeu?
Então vamos aqui para 4. Responder a mudanças. Tem que responder a mudança. Por exemplo, pô, o cliente pediu uma parada, né, pro time dev. Pro time dev não, pro PO, passou pro time dev e tal. Fez lá direitinho, igual ele pediu, só que ele decidiu mudar. Ele pensou na cabeça dele e decidiu mudar. Então você tem que seguir o plano, né? Lembra que eu te falei que vai ter o plano, vai ter tudo certinho, escrito, tal, organizadinho? Então tem que mudar, ok? Vamos aqui pro exercício 3, né, que é sobre Scrum. Quais são os principais papéis do Scrum? Eu expliquei para vocês lá atrás, que é o PO, né, o Product Owner, que define o que deve ser feito e prioriza o backlog, que eu expliquei para vocês lá atrás. O Scrum Master, que garante que o time siga a Scrum e remova impedimentos, né? E o time de desenvolvimento, que é o time dev, né? Que executa as tarefas de entrega de produtos, que eu falei lá atrás e falei na questão anterior. Exercício 4, né? Pergunta: o que é o Kanban e qual o seu objetivo? E é um método visual que usa quadros e cartões para acompanhar o fluxo de trabalho. Objetivo: melhorar a eficiência e identificar gargalos no processo. Exemplo: colunas a fazer em andamento e concluído, ok? A quinta aqui, ó, é sobre sprint. O que é um sprint no Scrum? Tá aqui a resposta. Eu expliquei para vocês lá atrás, mas eu coloquei aqui para dar uma ênfase a mais nas coisas que são mais importantes. Então, a sprint no Scrum é um ciclo de trabalho fixo, geralmente de 1 a 4 semanas, onde o time organiza um incremento funcional do produto. Cada sprint tem planejamento, execução, revisão e retrospectiva, que é aquela parada. Pô, vamos rever o que a gente está fazendo. Vamos ver o que a gente está fazendo. Planejar antes de agir, entende? E depois de agir, fazer tudo certinho, fazer uma retrospectiva. Pô, o que que a gente fez? O que que a gente falhou? Então tem tudo isso. Aqui temos na sexta questão sobre o Daily Scrum, que eu falei para vocês, né, lá atrás. Qual é o objetivo da Daily Scrum, que é a reunião diária? É uma reunião curta, de até 15 minutos, para que o time diga o que fez, o que vai fazer ontem, o que fez ontem, o que vai fazer hoje, é, e o que são os impedimentos, né? E tem que ver o que esses impedimentos estão acontecendo, né? Porque ele tem que estar alinhado e focado, ok? Para estar produzindo aquilo tudo. Exercício 7, né? Que é a atividade 7. É uma pergunta. Cite duas vantagens do uso do métodos ágeis. Vocês, se tiver prestado atenção, vocês vão saber que é maior flexibilidade diante de mudança, entrega mais rápida e contínua de valor ao cliente. Você vai entregar uma parada com valor, beleza, vai ter o preço com valor, só que vai ser aquela parada, vai ser rápido e vai ser flexível, ok? E vai ser produtivo também. O que é o Product Backlog? É uma lista priorizada de tudo o que precisa ser desenvolvido no produto e dinâmica. Pode ser utilizada, não, pode ser atualizada a qualquer momento pelo Product Owner, que é o PO, ok? A 9 fala aqui sobre retrospectiva, né? Qual é o objetivo de um sprint retrospectivo? O time reflete sobre o que funcionou bem, o que pode melhorar e define ações para a próxima sprint, que é o que eu falei para vocês lá atrás, né? Sobre que estava aqui na questão falando. É, aqui, ó, sobre planejamento, execução, revisão e retrospectiva, né? Então eu coloquei isso aqui só para dar uma ênfase. É uma reunião voltada para melhoria contínua, certo? 10. Diferença entre ágil e tradicional. Qual a principal diferença entre o método ágil e o tradicional? Cara, aqui ó. No tradicional, tudo é planejado e entregue no final do projeto. Planeja tudo antes e vai produzindo ali pá, e entrega no final do projeto, ok? No método ágil, no ágil, as entregas são incrementadas e frequentes, com feedback contínuo ao cliente. Então você tem mais um acesso, você tem mais um, como eu posso dizer, você tem mais uma comunicação com o cliente, mais detalhes, né? Porque você vai incrementar mais, ok? Você vai deixar ele mais ciente do que está acontecendo. Então eu espero que vocês tenham entendido certinho com essa explicação dos métodos ágeis
e sobre os exercícios que eu mostrei para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Não é um conteúdo muito simples, né? Porém, é um conteúdo que dá para entender fácil. Assim, se você quiser realmente estudar essa parada, né? Ou se não também, normal. Mas é aquela coisa. Se quiser ser engenheiro de software, quiser mexer com software, você tem que saber essa parada. Cada detalhe é importante, ok? Então, fique com Deus e não sei que dia, não sei que noite, não sei se está de noite, de tarde, de dia. Cara, tenha um bom dia, ok? Fiquem com Deus. Forte abraço e até mais.